Quando o mundo da advocacia e o da comédia se unem, há uma pequena interseção onde está o nome de Guilherme Ludovice. O advogado e humorista, mais focado no guião do que em fazer stand-up, escreveu com Luana do Bem Arte de Tentar, uma série da SIC Radical, também disponível no YouTube, e é um insaciável criador de podcasts. Atualmente fala das suas obsessões em Mal Posso Esperar e tenta tornar-se um ser humano perfeito em Palácio da Ajuda, o recém-lançado conteúdo com os amigos humoristas Luana do Bem e Tiago Almeida. Também já o conhecemos de um episódio especial deste podcast sobre a série Succession. Eu sou o Gustavo Carvalho e hoje no Humor à Primeira Vista, Guilherme Ludovice, bem-vindo. Muito obrigado, Gustavo. Obrigado pelo regresso. Agora Cá já estamos. não temos Rui Mirama aqui, mas está Sem apêndices. está sempre presente nos nossos É corações. verdade. E... Deixámos aqui uma cadeira para ele. Exatamente. Na verdade temos mesmo. Humor à primeira vista. É o amor que nos une, a paixão convicta pela cidade e pela vossa hospitalidade invicta. É por isso que aqui estamos, por esse amor que partilhamos, pelo Porto, pela música, pelo público de sempre. É por esse amor que afirmamos: somos Primavera no Porto. A Vodafone é orgulhosamente patrocinadora e parceira tecnológica do Primavera Sound Porto. Together we can. Vodafone. Guilherme, vamos começar por esta, eu diria, por esta interseção, como eu lhe chamei no início. Correto. É um pequeno diagrama de Venn, não é? Sim. Obviamente esta pergunta que te vou fazer não tens que necessariamente enquadrar-te num destes dois perfis, mas achas que és um advogado engraçado ou um humorista com jeito para leis? Boa pergunta. Obrigado pelo convite mais uma vez e é muito bom estar aqui outra vez. Então, respondendo à tua pergunta, à qual eu fiz uma pequena introdução à Grande Centro outra vez para ganhar tempo para pensar um bocado mais sobre ela. A minha situação acho que é um bocado particular na medida em que eu acho que ainda estou numa fase um bocadinho de descoberta de quem é que eu sou verdadeiramente profissionalmente. Porque Ok. eu acho que sou uma pessoa curiosa que gosta de fazer várias coisas e por acaso gosto de advocacia e gosto de comédia e portanto foram duas das minhas áreas de interesse que eu arranjei maneira de profissionalizar um bocadinho. Eu acho que eu fui comediante antes de ser advogado. Eu comecei a fazer stand-up com 17, ainda nem sequer tinha entrado na faculdade de Direito. Portanto, é uma coisa que, apesar de eu já te fazer há mais tempo, eu não sei se consigo sentir-me comediante por essa longevidade, porque foi uma carreira um bocadinho instável. Senão eu já estaria a fazer 10 anos de carreira neste momento e quem me está a ouvir Certo. neste momento Tens não, 27, não portanto. houve a experiência de um comediante com 10 anos. Mas a verdade é que é uma coisa que eu já faço há mais tempo. Por outro lado, mais inconstante do que Direito, que ocupa ainda as parcelas principais dos meus dias. E portanto, olha, Gustavo, se calhar hei de cá voltar uma terceira vez para te responder, Já respondendo a esta, para te responder esta essa questão. pergunta. Mas gostavas mais de ter definido. mais tempo para a comédia? Eu mudei de trabalho de uma sociedade de advogados para uma empresa. Da sociedade de advogados não tinha horário de trabalho e numa empresa passei a ter, para poder exatamente controlar também um bocadinho melhor a divisão entre as duas coisas. Porque Ok. Estás a dizer recentemente? recentemente há um ano, mais ou Ok. menos. Ok. E, ou seja, para deixar a comédia que ocupava 10% do meu tempo, agora ocupar 20-25%. Ok. Já estamos, esta porcentagem está a crescer, a porcentagem de direito está a diminuir, mas por enquanto continuo muito satisfeito a fazer as duas coisas, que é um bocado esquisito, porque não tem muito a ver. Mas a verdade é que, pronto, olha, é isto, gosto de coisas diferentes e Mas calhou uma advocacia é e pouco comédia. habitual encontrarmos advogados com sentido de humor ou não dirias isso? Não, por acaso eu conheço talvez advogados seja difícil, mas licenciados em Direito há muitos. Claro. Há um grupo de renegados de Direito que eu gosto muito, que são pessoas que tiraram Direito por algum motivo e por motivos melhores fazem outras coisas hoje em dia. Jornalistas, artistas, músicos, etc. Que são pessoas que eu tenho bastante afinidade. Ou seja, apesar de não haver muitos advogados com sentido de humor, apesar de existirem uns quantos, a verdade é que os meus preferidos que me fazem mais rir são tipo college dropouts de Direito. Certo. Não, e Direito é um curso que muita gente tira mais para ganhar uma base e depois... Sim, muita Eventualmente gente tira ter- Direito por medo à matemática, que é uma coisa, Tá bem. é um efeito dominó hilariante na vida das pessoas, que é: vou para Humanidades para não ter matemática A, estou em Humanidades, o único curso que dá emprego mais ou menos certo é Direito, vou para Direito, de repente sou advogado, faço estágio à ordem
e de repente E tu sou nesta advogado profissão, porque não não é? gosto de matemática. Aconteceu, aliás, com o teu colega Tiago Almeida. É por verdade, exemplo, é verdade. Ele, Já desistiu dessa vida. ele também teve nessa interseção, nesse Uhum, diagrama é verdade, de Venn é. que disseste e saltou fora. Saltou fora. E durante muito tempo mandava mensagens a dizer para eu vir brincar com ele e desistir desta. E estás a pensar dessa em coisa começar da a brincar advocacia. mais com ele? Não, eu neste momento brinco uma quantidade de tempo Quantidade adequada certa. com o Tiago Almeida. No nosso projeto Palácio da Ajuda já brincamos bastante e lá está, eu gosto muito de trabalhar em direito e estou satisfeito. Mas há um bocado, às vezes, até a pressão familiar de irmos para um curso que tenha saídas. Pelo que estás a dar a entender, no teu caso não foi. Tu até gostavas de Foi um bocado de um tiro no direito. escuro. A minha questão é se depois há essa análise que tens de fazer entre eu até gosto da profissão, porque ao contrário do Tiago, dando o exemplo, ele dizia mesmo que não odiava, não é? tudo. Tu gostando da profissão, há um momento em que achas que vais colocar a hipótese de, imaginando que na comédia começa a correr ainda melhor e já consegues viver dela, em que a ter que decidir é a comédia que vai estar à frente? Imagina, eu acho que eu estou a tentar trilhar um caminho um bocado próprio na medida em que eu gosto da minha profissão e, portanto, não me apetece muito abdicar de uma coisa que eu gosto de fazer e que me dá segurança e que pela comédia neste momento, ou seja, porque a minha ideia é conseguir, e acho que sinceramente agora expondo aqui o meu modelo de sociedade ideal, o meu modelo de sociedade ideal, ouvintes deste podcast de comédia, é o seguinte, que é ter profissões que permitem às pessoas sentirem-se realizadas da forma como acharem melhor. E a minha forma de me sentir realizado neste momento é ser advogado e ser comediante, Sim. não tendo que abdicar nem de uma coisa ou outra. Será que esta vida da Ana Montana vai-me tramar no fim? Fiquem para ver. Essa é a Ana Montana da comédia Sou a portuguesa. Ana Montana da comédia portuguesa. Então podemos esperar uma fase Miley Cyrus em que és Exato, mais rebelde. em que fico mais aqui em gosto breve. da palavra rebelde. Rebelde, sim. Eu acho que eu sentia-me até um bocado de super-homem na medida em que Sou então- Ana Montana da comédia portuguesa, é uma grande frase. pronto, eu às vezes gosto de favorecer o clickbait nos episódios do podcast, mas a questão aqui Agradeço é a frase. eu até me sentia às vezes um bocado de super-homem, mais super-homem do que Ana Montana, porque eu saía direto muitas vezes da sociedade de advogados onde eu trabalhava para ir atuar, então aí eu estava vestido batizado, ou seja, camisa, calças bege, Certo. etc, e punha-me na última casa de banho antes da saída, trocava de roupa lá, metia as coisas numa mochila e ia já com o meu Com o teu outfit fato de- profissional de contador de andotas. Mas chegaste a ir contar anedotas com... Anedotas? Óbvio, pronto. Sim. Com fato e gravata ou não? Acho que Certamente. uma vez Aconteceu. que esqueci-me da mochila. Mas é uma coisa que eu. Porque acho que é um bocado distrativo. Uhum. Para o tipo de palcos que eu faço, é um bocado distrativo eu estar de fato, percebes? Para o tipo de palcos, percebe? Sim. Se eu tivesse a Às vezes fazer tem que um ser coliseu, aqueles uma coisa bares, assim, de género, sim. se calhar um fato Certo. não destoava assim tanto. Agora, estar a fazer um bar ou um comedy club, ou uma coisa assim de género, de fato, pede para se falar sobre isso e eu normalmente não acho muita graça a falar sobre fatos. Comentar em Portanto, indumentária. Não, inventário até pode ser hilariante, agora fatos em si Sim. nem sempre tem graça para mim. Mas dizes uma coisa que me parece interessante, que é, às vezes a forma como nós entendemos é que a vida em sociedade, lá está, é que devemos seguir um trabalho que... Há aquela frase clichê de escolhe uma coisa que gostas de fazer e nunca vais trabalhar uma Exato. vez na tua vida, que é claramente falso, não é? Diga-se já aqui. Já tudo dá trabalho. Tudo dá trabalho, Até não é? se és tipo o dono de uma ilha paradisíaca que está só a cuidar de dar comida a tartarugas, deve ficar aborrecido. Claro, certamente. E o meu ponto era: será que de facto compensa dedicarmos completamente à comédia, sendo que vamos encontrar coisas na profissão das quais também não vamos gostar, ou até faz mais sentido manter como um hobby ou um pouco mais do que um hobby, até uma coisa que levamos a sério, mas que conjugamos com uma profissão com a qual também gostamos, até porque há muitos humoristas que mostram ter uma aversão ao trabalho das 9 às 5, de escritório, de estar, dizem que é pouco criativo, portanto, e que lhes gasta a energia para depois para a comédia. Claro, eu acho que esta escolha de vida não vem com as suas limitações, porque, ou seja, de facto há 8 horas do meu dia em que eu não me posso dedicar à comédia, ponto final, estou a trabalhar, estou a fazer outras coisas e portanto são percentagens do meu dia diferentes que têm que ir e claro que se eu me dedicasse a 100% à comédia, se calhar teria
capacidade para fazer outras coisas, para melhorar certos aspectos dos conteúdos que eu faço. 100% a favor. Agora, a questão aqui é medir isso em comparação, pesar isso versus como é que eu me sinto bem. E neste momento, como eu me sinto bem é tanto uma carreira na advocacia como em paralelo com uma carreira como comediante. E aliás, quando eu estava na cidade de advogados, achei que estava desequilibrado, ou seja, o tempo que eu estava a dedicar ao trabalho era superior ao tempo que eu queria e portanto tentei fazer esse ajuste. Por enquanto acho que estou com um equilíbrio bom e vamos continuar. Mas achas que às vezes também há a pressão de não, dedica-te àquilo que queres mesmo fazer ou àquilo que seria um sonho de trabalhar de comédia? Porque, obviamente estavas a dizer que às vezes o Tiago até dizia anda a brincar comigo. Sim. Que acho que tem a ver um bocado com... às vezes pesa, não é? Um certo tipo de vou dizer pressão, mas obviamente aí parece-me bastante amigável, não é? Sim, exato. Eu estou a tentar andar às voltas para não falar de falta de ambição, porque a verdade é que eu ambiciono ser o melhor comediante que eu consigo, como é óbvio, mas se calhar não ambiciono assim tanto ter uma carreira neste momento que exija que eu trabalhe 24/7 em comédia. Claro. E portanto, nesse momento, nessa medida, claro que eu tenho imenso gosto por aquilo que faço e esforço-me sempre ao máximo por aquilo que ponho cá fora, mas isso vai ter sempre um teto que é travado pelo trabalho e que também é travado pelas minhas relações e pelos meus amigos e pela minha família, e etc. Ou seja, isso também são coisas que me ocupam o horário, não é? E que eu escolho fazer isso em vez de estar a trabalhar mais, seja numa área, seja noutra. Portanto, é ambição, não é? Porque eu tenho muita vontade de ser bom naquilo que faço, mas vai ser sempre uma vontade que vai ter limites, porque eu imponho esses limites de forma muito clara. Imponho limites ao trabalho que eu tenho normalmente, na medida em que sei que há parte do meu dia que eu me quero dedicar à comédia, mesmo que isso implique que eu esteja mais cansado, etc. Há partes do trabalho da comédia que vai ser limitado pelo trabalho, pelas minhas outras relações, etc. Portanto, eu estou confortável com isso neste momento e pronto, agora vim um tom um pouco mais sério. Mas não, mas também temos espaço para isso. Mas acredito que, por outro lado, trabalhar num meio super que não, eu visto de fora, não é? Há de ser um ambiente às vezes muito institucional, formal. Dá bom material ou não? Não, pá, por acaso não dá bom material? Não dá, nunca. Era a única razão que eu via como positiva. Nos meus, vou dizer, 5 anos a trabalhar, ainda não houve uma coisa que eu tivesse olhado, bem apanhada, é mesmo isto que eu vou contar, ou para o trabalho, não sei, eu acho que é mesmo uma questão de mudança de chip. Eu acho que quando tu entras lá e não estás tipo modo observador de posso usar isto? Não estás? Pouco, muito pouco. Acho que não há então estímulo, é mesmo um chip. Não há estímulos, não há muito estímulo. Claro que em conversa com colegas, etc., eu continuo a tentar ter graça. Mas, ou seja, eu não estou em modo observador. Se calhar estou na medida que é a minha personalidade, mas não estou no modo observador profissional, que está em busca de coisas para material. Estou como observador passivo. Ok. Isso é interessante, não diria todo que isso fosse possível de desligar. Eu também nunca tinha pensado nisso até agora, mas nunca me ocorreu fazer, ou seja, tipo, às vezes havia coisas que não vais fazer piadas sobre isto, não sei o quê, agora... Claro. Mas é que é tipo, piadas sobre esquecer-me de pôr a procuração em anexo. É mesmo isto que os portugueses merecem. Os portugueses merecem um pouco mais. Não, mas às vezes tu não tens a vertente de tu és mais escritório, portanto não ir a tribunal, e isso não é uma coisa não é uma coisa que aconteça muito. Se calhar isso podia dar talvez haja coisas mais caricatas a acontecer, mas sim, a minha vida é mais de escritório, se bem que escritório... É mais o que? Escrever? Ou seja, sim, escrever pareceres, coisas a processos contraordenacionais, não contraordenacionais, há várias coisas que... Sim. E encontras semelhanças no trabalho de eu acho humor? Que além da escrita, que é óbvio, não é? Há uma coisa fundamental, que é o meu trabalho como advogado ensina-me a mexer muito bem no Word. Mas é que é mesmo, às tantas, as pessoas às vezes eu sei que então, espera, que segredos é que põem no currículo que têm conhecimentos avançados de Microsoft Office, incluindo Word e PowerPoint. Informática na ótica do utilizador. Mas no meu caso, eu acho que sou mesmo expert em Word. Tipo, eu sei os atalhos. Então, eu faço testar isso, espera aí, que atalhos é que são úteis à escrita de Ora bem, eu vou dizer uma coisa, no Word. Há coisas importantes, que é, por exemplo, eu sei programar uma coisa chamada building blocks no Word, que é, tu consegues criar um atalho para inserir uma frase ou
ou fazes tipo Ctrl-Shift, escolhes, por exemplo, Ctrl-Shift asterisco, e Certo. aquilo inserta automaticamente uma frase que tu queres escrever. Portanto, quando estás a escrever, isto pode ser bom para direito, quando estás a escrever um documento em que vais repetir muitas vezes o nome de uma parte, crias esse atalho, mas, por exemplo, quando estás a escrever uma série e que repetes muitas vezes o nome da Certo. personagem principal ou uma coisa assim do género, Claro. usas esse atalho também. Sim. Isso é uma das muitas dicas do curso de Microsoft Office que eu vou lançar em breve. Estejam atentos às minhas redes. Mas também há softwares próprios para escrever Sim, guião. eu não é? uso o Atenção. Word, eu só sei usar o Word. Ou seja, Gustavo, porque é que eu estou a investir Sim, 5 sim, anos sim, a é aprender verdade, é Word verdade. e depois, Para depois vou não usar, não é? Claro. comprar softwares de guiões? Não faz muito sentido. Mas curiosamente, na comédia, tu começaste por dizer que com 17 anos experimentaste fazer stand-up, começaste a fazer. Correto. Mas parece-me que nos últimos anos stand-up tem ficado um bocado de lado e o que tem ganho protagonismo tem sido trabalho mais como guionista, diria. Sim, Mencionei também o trabalho com a Luana, tinha escrito também o Barman, o Barman, exatamente. com o Carlos Pereira, o Tomás Rodrigues E o Daniel Cruz. E o Daniel Cruz, exatamente. Exatamente. Portanto, nos últimos tempos tens-te focado mais. Depende, ou seja, eu acho que verdadeiramente a mudança do chip não foi tanto escrever séries versus atuar, porque eu quando estava a escrever as séries foi Covid, portanto também não havia provavelmente muitas atuações a acontecer, mas eu até estava a atuar bastante depois de ter lançado as séries no Comedy Club e por aí, mas depois o podcast ocupou um bocado esse espaço. Estás a dizer o podcast ou mal posso O Mal esperar? Posso Esperar, exatamente, que fez um ano agora há pouco tempo. E desde aí houve um bocadinho menos de vontade, porque o escape para falar sobre temas que eu acho graça foi um bocado tomado por isso. Mesmo assim, eu tenho atuado, tenho escrito texto novo e de vez em quando ainda vou experimentar, mas agora tenho atuado pouco para as oportunidades que há aí. Eu acho que este ano se atuei 3, 4 vezes. Mas não há É muito. deliberadamente uma tendência mais para séries, até por parece-me pelos teus interesses. Às vezes no Mal Posso Esperar Sim, falas de um filme ou de uma série ou de um Certo. humorista, pronto. Também, aliás, no episódio de Succession, estou-se bem exato. o teu envolvimento em As narrativas. mas, exatamente, parece-me que há aí essa tendência de se pudesses ser uma pessoa, um guionista, não é? Que fosse tendo vários Sim. projetos, era algo que gostavas de fazer. Eu acho que se um psicólogo tiver a ouvir-nos, vai perceber que estás-me a pôr outra vez uma bifurcação e eu Bora, vou-te bora. responder outra vez os dois, percebes? Porque há quem lhe chame falta de compromisso e que não consegue fechar portas. Está bem. Isto foi muito bom. O que é que querem que eu vos diga? Isto foi muito bom, isto foi um grande momento. É de difícil psicologia. para mim. É difícil para mim fechar portas. O que é que querem que eu vos diga? Prendam-me. Pronto, eu gosto das duas coisas, Gustavo. Bolas. Gosto de escrever, gosto de atuar, eu gosto de biologia. Percebes? Eu gosto de história, gosto de direito. Sou um homem de gostos e de paixões. E aceitem como sou, se faz favor. Mas parece-me, ia-te questionar mais sobre esta questão das séries, porque parece-me que até é uma não é que falta essa profissão em Portugal, mas há pouca especialização em termos de humor. Acho que muitas vezes uma pessoa que gosta de humor é logo atirada para fazer stand-up, e enquanto que se calhar há pessoas que fazem stand-up que teriam mais jeito a estarem a se especializarem em escrever séries, a preparar conteúdos, etc. Não é? Acho que era mais essa Acho que a coisa mais minha gira perspectiva. da parte de ser comediante para mim é as ideias. Não há nada E depois o que elas dão é bate uma boa troca de ideias, Um bom brainstorming. um bom nascimento de uma ideia que causa aquele entusiasmo muito próprio de chegar a uma conclusão que tu acreditas e que achas que pode fazer outras pessoas rir. A partir daí, eu acho que é manter o máximo de canais abertos para saber para onde é que se pode escoar. Ou seja, há ideias que podes ter, não, isto é para série, isto é uma coisa para longo prazo, isto é tema de podcast, isto é stand-up. E depois, ou seja, eu sou uma espécie de operário que está numa linha de montagem e que vão surgindo coisas que não sei muito bem de onde, e é tipo, joga para ali e depois vou lá buscar quando for ocasião disso. Mas não há nada que eu gosto mais do que criar essa. E depois o formato que fizer mais sentido vem depois. Sei lá, coisas que eu já disse em podcast que posso depois pensar em adaptar para stand-up, coisas que me saíram em stand-up que eu posso achar que é mais giro de explorar depois para uma coisa mais conceptual de uma série ou uma coisa assim do género. Não sei, há muita. Sinto que o que eu gosto mesmo é ter ideias que façam rir, e a partir daí depois o meio que uso é um bocado indiferente.
Agora, eu acho que, pronto, inevitavelmente, onde eu me estou a especializar mais é talvez na escrita. Ou seja, porque depois não é indiferente. Eu não sou, acho eu, tão bom stand-up comedian como sou guionista. E portanto acho que por ter feito de forma mais constante, não sei, porque quando estás a escrever uma série é um processo que te obriga quase a estar todos os dias a pensar nisso, não é? Então eu nunca atuei mais do que 2 dias seguidos. Portanto, em comparação em quilometragem, tenho mais quilómetros a escrever do que a escrever stand-up. Claro. Portanto, vou ficar melhor nisso. E a experiência de escrever séries, eu já mencionei 2, o Barman e a Arte de Tentar. Não sei se me falha alguma. O Fim dos Guardanapo, a famosa. O Fim dos Guardanapos. Uma série que não teve um canal de televisão por trás, ao contrário das outras 2, mas que está no YouTube. Foi um primeiro esforço, feito pelos meus amigos e colegas Rui Mirama, Pedro Custódio e Susana Verde. Exatamente. Desse grupo de comédia muito mais conhecido que Gato Fedorento. Era uma das premissas na altura. Exatamente. O maior, não era bem, nós não competíamos com ninguém diretamente. Sim, claro, mas éramos o maior, abaixo, não é? Éramos o maior de sempre de Portugal. Era a premissa do grupo e que acabou antes de sequer ter começado. E estou a escrever mais 2 coisas que, pronto, ainda estou em fase uma menos embrionária. Sim, uma menos embrionária que outra, mas ainda está para sair novidades sobre isso. Este ano? Temos, mas eu gostava, sim, este ano. Em princípio, as 2 este ano. E são, portanto, se estás-me a dizer séries, são para com canais de televisão por trás? Não, YouTube. Okay. Voltamos à casa onde eu já fui feliz e voltamos para YouTube. E escrever, nesse processo de escrita, estás a escrever com outras pessoas? Sim. E é mais interessante? Sim. Até agora as séries que escreveste foram sempre com outras pessoas. Sim, mas... e eu acho que é para continuar. Porque essa questão das ideias que estavas a dizer, parece-me que é um habitat mais natural para surgirem boas ideias das pessoas, não é? Sim, eu acho que preciso rapidamente de alguém que me vete ou que me entusiasme com uma ideia que eu tenho. Porquê? Porque acho que é preciso, porque eu acho que não tenho uma muito boa percepção ainda do que é que as pessoas vão gostar e o que é que pode ser bom. E portanto eu acho que tenho muita necessidade de bater bolas com pessoas específicas de quem eu gosto, e felizmente estas séries agora são pessoas com quem eu gosto muito, e portanto dá para bater bolas, criar ambiente de discussão, e é a parte mais gira. E quem é que normalmente é bom a vetar as tuas ideias? Olha, eu acho que toda a gente com quem eu já trabalhei, a Luana tem um condom especial, porque a Luana é tipo muito engraçado, mas sinceramente nunca na vida. E, portanto, eu acho que preciso desse colo, e depois preciso da machadada também para cortar. E portanto eu acho que tivemos uma muito boa dupla para escrever o Arte de Tentar, e agora estou muito contente também no Palácio da Ajuda a trabalhar com ela 10 em 10 dias também. 10 em 10 dias, muito específico. Exato. Claro. As ideias que vais tendo, acredito que estavas a dizer que tentas canalizá-las para o que faz mais sentido. Mas, tendo em conta as séries que, quer dizer, tiveram já níveis de produção interessantes. Sim. O Barman, mesmo a Arte de Tentar, já eram níveis de produção interessantes. Não há assim um meio, já começa a haver cada vez mais um meio desenvolvido de séries, mas principalmente para, digamos, comediantes ainda sem grandes créditos nacionalmente e internacionalmente também, desculpa, Guilherme, claro, ainda não chegaste lá. Acho que há sempre dificuldades que se atravessam no meio do guião, nessa perspectiva de o que é que de facto nós temos capacidade para produzir. Sim, mas acho que isso é bom. Ou seja, apesar de quem me dera que toda a gente tivesse os meios que quisesse, mas eu acho que numa fase inicial é bom tu não teres muita coisa, porque é um bom exercício. Ou seja, a primeira série que eu escrevi fiz com 0 ideia do que é uma produção sequer. A segunda já percebi mais ou menos o que é que implica. Ou seja, às vezes é tipo, estás a escrever um guião e pensas, vou cortar para esta cena, e depois vou mostrar outra cena no Aquário Vasta Gama que é 3 segundos, só porque tem imensa graça, uma referência com os pinguins. E depois, não sei se há pinguins no Vasta Gama, no Oceanário. 3 segundos de referência do Oceanário, e depois volto. Depois eu penso, esta referência, 3 segundos, este mic, e vai envolver levar uma data de pessoas, atores, alimentar, autorizações, tudo e mais alguma coisa, por uma piada de 3 segundos no Oceanário. Vale mesmo a pena? E depois isso deixa de ser mais criterioso com o que escreves. A falta de dinheiro e as regras que tens de cumprir
podem ser boas para a criatividade numa altura que estás a começar. Obriga-te a ser mais exigente. E mais inventiva às vezes. Sim, ter que solucionar problemas. Uma solução. Por exemplo, nós no fim dos guardanapos tínhamos 0 euros para gastar e foi tudo... Nós tivemos que transformar uma sala de um T1 com 50 metros quadrados em 3 casas diferentes e portanto... com 0 euros. Com 0 euros. E, portanto, conseguiram cumprir o orçamento ou não? Diz-me tu. Acho que conseguimos fazer um bom trabalho com... Não, mas digo que não ultrapassaram os 0 euros. É isso que acho mesmo que sim, acho que foi tudo. Foi mesmo 0 euros. Foi mesmo 0 euros. Não gastei tudo emprestado. Muito bem. Não comprámos adereços, não foi preciso. Foi tudo foi tudo de casa. Esse exemplo que estavas a dar da piada do oceanário pareceu-me real ou não? É mais ou menos. Mais ou menos, não é? É mais ou menos real. Te senti aí sim, mais ou menos real. É mais ou menos real. Relativo a um projeto que ainda vai projeto acontecer. que ainda está a sair. Então portanto, não vamos, se virem depois uma piada do oceanário, depois já sabem. Mas vai acontecer? Não sei, vamos ver. Ainda estás a negociar, então? Ainda estamos a ver se compensa. O produtor não te está a dar autorização para... Ainda estamos na fase de autocensura de guião neste projeto. Portanto, ainda pode ser que avance, só que não avance daqui. És muito duro a censurar o teu próprio guião, não é? Obviamente que estás a trabalhar com outras pessoas. Mas... Preciso de um dia, acho eu, normalmente, para censurar o meu próprio guião, ou de umas horas de distância, normalmente. Porque quando eu estou a escrever, estou envolvido e acho que isso é bom. É bom escrever sem grandes constrangimentos e depois parar e depois aí ser crítico e cortar as coisas. Mas ao princípio as coisas têm só que sair. Bom ou mau, inspirado ou não inspirado, feliz, infeliz, as coisas têm que sair. Portanto, é a despejar tudo, depois esperar um dia, umas horas, depende do privilégio que se tenha para afastar-se poder um pouco voltar do guião, não é? E aí voltar e ser o mais duro possível. E perceber que tem que ir tudo para o caixote de lixo ou não? Sim, se for o caso disso, se for o caso disso, é tudo fora. É tudo lixeira. Aliás, diz que o comediante é tão melhor quanto maior for o seu caixote de lixo, não é? O seu caixote de lixo. As coisas que meteu no lixo. E é bom. Ou seja, às vezes é um bocado aquela aflição de matar partes que nós gostamos muito. Sim, tipo, matar os nossos filhos. Claro. Exato, kill your darlings, não é? Sim, achar tipo, não sei o quê, mas é bom. Se nós estamos a matar uma coisa que gostamos, quer dizer que o que está a ficar é ainda melhor. E portanto é um bom. Achamos nós. É um bom degrau. Achamos nós, sim, o que é que nós sabemos também, não é? Mas há qualquer coisa de exigência aí que eu acho que é importante. Claro. Relativamente ao teu podcast, o Mal Posso Esperar, tu falas, como eu dizia, eu diria, obsessões que tens e que vais tendo ao longo da semana. Da semana, não é? Sendo que algumas não são necessariamente relativas à... Não, são todas. São sempre relativas à semana. Mas eu estou a pensar em casos de, sei lá, quando falas de um humorista, que era esse o meu ponto. Sim. Falas do Conan O'Brien, falas do Joe Pera. Claro, é uma coisa de... Ou seja, recentemente recuperaste aquela há qualquer coisa opção, que eles fizeram agora. Exato. Mas é uma opção maior. Já tem vindo a ser cozinhada em um brando durante alguns anos, às vezes. Dirias que é necessário uma obsessão com a comédia para ser um bom comediante? Eu acho que ajuda. Acho que ajuda tu estares maluco em relação a coisas que fazem rir as pessoas. Se bem que no Mal Posso Esperar, lá está, é um bocado toda a minha personalidade ali exposta, porque nem sempre são coisas que me fazem rir, são só coisas que eu posso achar muito interessantes, ou que me fizeram rir muito, ou que me impressionaram muito, ou que... E, portanto, às vezes há temas que são claramente sobre comédia e porque isso me fez rir, e às vezes há temas que eu acho só impressionante a ver um supermercado chinês só com produtos chineses, e portanto está tudo bem com isso. Acho que uma obsessão pela comédia, estar sempre a ver, de identificar-te com comediantes, eu acho que é um bom caminho para a comédia, porque se tu identificas com um determinado tipo de comédia que alguém faz e ficas fã dessa pessoa e de repente ganhas um novo interesse, que é: eu gosto de ver isto porque isto me diverte e eu acho o cérebro desta pessoa fascinante e quero perceber como é que isto funciona e porque eu diria que isso é mesmo a melhor parte, é achares o cérebro de uma pessoa fascinante. Sim. Tentar perceber como é que funciona. E eu tenho eu acho que há comediantes que eu gosto mesmo muito e que eu olho para as coisas que fazem e que lançam cá para fora e eu acho que é quase um ato de generosidade para mim, porque eu gosto tanto daquilo e quero tanto ver e preciso tanto de conteúdo novo destas pessoas, que é tipo, quando me mandam, tipo, obrigado, precisava mesmo, estava mesmo a precisar disto, e ainda bem que chegou, porque vai-me entreter o cérebro vai-me divertir durante aqueles momentos e depois vai-me entreter o cérebro, porque depois eu vou ver críticas, vou ouvir podcasts, vou procurar onde é que eles estiveram para saber
eles a falarem sobre o making of das coisas. E depois depois levo para o podcast e falo sobre isso. Então, mas antes de nomeares até alguns desses comediantes, achas que dizias que era bom um comediante ser obcecado com a comédia, mas achas que é uma característica quase natural do comediante ele próprio já ser obcecado? Em geral. Obcecado em geral. Obcecado em geral com coisas. Eu não sei se consigo fazer um retrato psicológico do comediante enquanto espécie. Acho que para mim há aspectos da minha personalidade que eu consigo perceber o porquê disto ter vindo desembocar em comédia. Acho que a obsessão, não no termo médico, mas no termo creio eu, espero eu, saudável, há de ser um deles de facto pensar porque é que isto me faz rir, porque é que isto tem graça, porque é que camadas é que aqui estão a acontecer neste vídeo, nesta entrevista, neste desenho que me estão a fazer rir. Como é que esta pessoa conseguiu pôr tantas camadas que me fazem rir ao mesmo tempo? Que camadas é que estão aqui que eu nem sequer percebo? Ou seja, isto dá para encher uma tarde bem passada. E então que comediantes é que olha, por pelos exemplo, quais agora és fascinado? Eu sou fascinado pelo John Mulaney, Conan O'Brien, o Bo Burnham também, apesar de ser menos frequente, tem que criar uma certa distância saudável do Bo Burnham porque ele não me dá muita bola, ou seja, ele só lança uma coisa estás a dizer porque pouco é em muito pouco passado. tempo, Sim, e portanto aí não me dá muito, não me alimenta, nem deu entrevistas Sim, depois sim. do Inside, portanto, Mas isso às vezes até alimenta mais. não, pois A ou seja, estou a necessidade armazenar para depois quando eu lançar a próxima coisa já Sim, estou aqui e não estou farto. Ou seja, John Mulaney, Conan O'Brien, James A. Caster, ou seja, há assim uns nomes de pessoas que é tipo, lançam alguma coisa e o meu dia já está melhor. Anunciam que vão lançar alguma coisa e é divertido logo para mim. O James A. Caster aquele cérebro é bizarro. Sim. Este ano ele até, vejam, lançou um álbum. Pois é. E é de música, comédia musical? Não, é um álbum. É um álbum de mesmo. música. Eu sigo no Bandcamp, ou seja, depois também este nível de obsessão chega. E eu todas as semanas, ou seja, quando tu segues alguém no Bandcamp, tu recebes um e-mail sempre que essa pessoa compra um álbum. Compra! Sempre que essa pessoa compra um álbum. E o James A. Caster é menino para comprar tipo 10 álbuns por semana à vontade No de Bandcamp. bandas, Gustavo, que há aí 5 pessoas que têm os álbuns. É impressionante. Ele tem esse gosto sobre música, porque eu acho que ele foi baterista. Foi baterista, exatamente. De uma banda. Aliás, ele conta uma história hilariante que ele no James A. Caster Classic Scrapes, que é um programa de rádio que ele tinha, que ele depois converteu em livro. Eu tenho esse livro. É muito giro. Ainda não li. Recomendo bastante. Ele às tantas fez numa aula de música, ele foi desafiado a criar uma música conhecida, tipo nursery rhyme, mas num género musical música de embalar, diferente. não é? Por exemplo, aqui, exatamente, tipo aquelas músicas infantis, e ele pegou no Humpty Dumpty, que é uma coisa que acho que não temos cá em Portugal, mas Acho que há muito conhecido no Reino Unido, e adaptou para o La 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 Bamba, essa música. E os miúdos passaram-se tanto com essa interpretação dele que, sabes aqueles prémios que tu tinhas quando tipo, se portavam bem, tipo, se portarem bem podem usar os computadores para jogar, Sim. uma coisa assim. Os miúdos não, tipo, nós queremos ouvir o James A. Caster e a banda dele a cantar o Humpty Dumpty, então eles começavam a cantar, não sei o que, as pessoas enlouqueciam, e depois às tantas, tipo, todos os intervalos, sempre que eles portavam bem, eles pediam, ele cantava, e depois uma vez pediram e ele saiu da sala só, e depois ele percebeu, eu fiquei farto do meu primeiro hit. Ou seja, ele teve a vida toda de rockstar, que foi criar um hit, ficar farto dele, sair, e tudo isto no espaço de uma semana de aulas. Eu gosto muito do James A. Caster, a maneira como ele pensa. É muito divertido. É mesmo. Ele tem uma entrevista em que, aliás, ele tem um podcast que é sobre achar que 2017 foi o melhor ano de sempre na música. 2016. 2016? É isso. Peço desculpa então. 2016 é que foi o melhor ano de sempre na música. E há uma entrevista em que lhe pergunta: não encontras mais... Perguntam-lhe se ainda vai encontrando discos estranhos lançados em 2016. E a resposta dele é: há um álbum de um cantor português chamado Bruno Pernadas. Exatamente, ele falou do Bruno Pernadas. Este gajo está em lá. música portuguesa já. Exato, é impressionante. Ele vai mesmo... Por acaso gostava de saber sobre o Bruno Pernadas, soube disso. Sabes, eu partilhei isso e identifiquei o Bruno Pernadas na altura. Portanto, e ele dropa um like na história? Eu acho que sim.
Boa. Portanto, em princípio está a par. Agora, será que ele sabe quem é o James A. Caster e percebe Sim, a imensidão de que é este elogio? Se calhar não. sim, porque depois, para Temos além que do fazer livro, chegar mais a esta mensagem. tem ainda o. Bem, não sei, se calhar não faz sentido eu estar a falar sobre o James A. Caster. Não, agora Mas é. Ele agora tem é. o programa de rádio em que ele convida pessoas e tenta convencer se 2016 é de facto o melhor ano da exatamente. música ou não. Agora estou com dúvida se é 2016 ou 2017. Não, acho que é 2016. Porque ele é o ano a seguir a lançar o To Pimp a Butterfly do Kendrick Lamar, que saiu em 2015, portanto é 2016. Acho que é isso. 2016. 2016. Está certo. Aí está. Está certo. Confirma-se. É uma boa de pergunta facto para tipo 2016. quarto nível do Joker. Se alguém tiver a ouvir. Eu acho que era mais. Achas que é mais? Acho Acho que é mais fechado. Acho que o público português não está a par disto. Mas calhou falarmos assim bastante de James A. Caster, mas eu pedi-te um excerto, não é? Uhum. De comédia, como faço em todos os episódios, e escolheste um excerto do novo programa do John Mulaney. É verdade. Explica-nos, Everybody's por in favor, LA. dá-nos o contexto. Então, Everybody's in LA é o talk show mais experimental que eu já vi, a par para aí do Eric Andre Show. E as reviews têm sido ótimas, a dizer que a Netflix finalmente encontrou um talk show de jeito. Talk show de jeito. Basicamente é uma coisa hiper experimental em que o John Mulaney leva dos melhores comediantes do planeta a falar sobre temas mundanos sobre Los Angeles e discutem esse tópico que vai desde coiotes, palmeiras, várias coisas, o futuro de Los Angeles, fantasmas, é muito interessante. E portanto leva assim tópicos mundanos relacionados com a cidade de LA e tem-se dos melhores comediantes do mundo e uma pessoa especialista da área em discussão num painel que acho que depois no final do programa chega a ter 6 pessoas ao mesmo tempo a falar e é completamente caótico. No meio do programa ele recebe também chamadas de pessoas de Los Angeles. Há programa de rádio antigo. Exatamente, em que ele recebe chamadas como se não fosse verdadeiramente caótico, já ter 6 comediantes e um profissional da área a falar, ele ainda aceita chamadas abertas do. Mas não são, a público. maioria é humoristas, mas também há pessoas tipo o Ray J. Tipo, ainda. Sim. Há pessoas Há pessoas às vezes de fora, não é? Sim. A maior parte é comediantes, mas Sim, mas também há figuras de LA ali exato. de fora. E eu achei muito giro. Eu não vi aquilo, deu em direto, um por semana, mas horários portugueses e americanos nem Porque sempre isto foi são compatíveis. uma série limitada inserida no festival que estavam a fazer, Sim, Netflix is a Joke Fest, que foi no início de maio em Los Angeles. Exato, portanto todos os comediantes estavam lá e ele aproveitou para fazer aquilo. Eu não vi ao vivo, então fiz um binge watching dos 6 episódios seguidos, que é uma experiência alucinada que eu recomendo. Neste momento, se não viram em direto, a melhor maneira de ver isto é tudo seguido, ou pelo menos tipo 2 ou 3 episódios seguidos. Compensa bastante, é muito giro. E trouxeste-nos um excerto De uma das chamadas sobre o episódio dos coiotes, em que neste momento acho que está o Jerry Seinfeld no sofá e ele decide, em vez de falar com o Seinfeld, receber uma chamada de uma pessoa que tenha histórias sobre coiotes, e acho que esta é a história que a pessoa leva. Vamos ouvir então. Canyon, do you have a very fast, very good story? No. I do. So, Go. for a couple of years, I've been hiking in Griffith Park every morning. Mazel. I might be microdosing mushrooms, and the same coyote hikes with me most days for miles. Wait, you're microdosing and the same coyote follows you for miles? Correct. All right, God bless. Eu acho que isto representa um bocado a energia caótica Do John Mulaney. de Los Angeles E do John Mulaney. pelo menos da ideia, eu nunca fui a LA, mas da ideia que passa dos mídia e das coisas que eu consumo de LA, e eu percebo que seja uma cidade divertida de se homenagear, e eu acho impressionante levarmos com tanta cultura americana que acho que qualquer pessoa consegue ver aquilo e rir-se de piadas sobre LA, apesar de muitos de nós nunca foram a LA e não têm nenhuma ligação, nenhum familiar, nenhum primo afastado que vive em LA, nenhum amigo, e de repente estamos todos a rir-nos de tipo inside jokes sobre LA, Sobre parecer uma que não cidade, tem. não é? Às tantas diz que LA parece que não tem presidente da Câmara, não tem mayor, e eu rio-me e tipo, porquê que eu me estou a rir disto? Tenho zero referências Eu para não me rir sei, desta piada. eu não sei, LA tem muito trânsito. Sim, eu acho que sim, é o que eu ouço, mas eu nunca tive preso no engarrafamento em LA e estou ali a rir-me. Mas pronto. Tornar o particular universal, no fundo. É isso, é isso. Giro. E eu gosto muito. Lá está, quando estava a falar há bocado sobre fazer-me rir por diferentes camadas, eu estou-me a rir do programa,
por exemplo, nesta chamada, eu estou-me a rir da chamada porque a chamada é engraçada. Absurda, Uma pessoa absurda, decidir ligar completamente. para isto e ele acabar com God bless, porque não tem nada a acrescentar. para dizer. E eu estou-me a rir do facto do Seinfeld estar ao lado. Não é? O Seinfeld está ao lado, não preparado para este programa, porque é o primeiro episódio, então ele não fazia ideia para o que é que vinha, provavelmente. Está ali sentado ao lado. Ao lado do Seinfeld está um especialista em coiotes que também está a ouvir esta história. No meio disto estão as pessoas atrás a ver. Está uma produção da Netflix de milhões para isto e está a dar em direto. E depois está um cenário de anos 70 e é só uma experiência bizarra. Eu pensar, está ali o Seinfeld ao lado. Houve produtores que meteram dinheiro nisto para isto ser tipo a aposta da Netflix. O John Mulaney achou que isto era boa ideia fazer. Os guionistas acharam que isto era boa ideia. Esta pessoa achou que era boa ideia e tudo isto está-me a fazer. É engraçado para mim. Isto funciona Num ano muitas camadas. inimaginável para o John Mulaney ainda decide fazer isto. É isso, Não é? exatamente. E, pá, incrível. Um projeto que diria que é relativamente mais imaginável, Uhum. apesar de um conceito bastante, diria, inovador. Certo. Palácio da Ajuda. Palácio da Ajuda. Palácio da Ajuda. Não tem o nível de produção de uma Netflix, Ainda. calha ainda também não ser em direto, não recebe Uhum. chamadas, mas Exato. recebe interação de público. Verdade. É um projeto, no fundo, a premissa é tu, Tiago Almeida e Luana do Bem querem, numa era em que cada vez mais falamos de desenvolvimento pessoal, coaches, Uhum. etc., vocês querem se tornar pessoas perfeitas Certo. e vão fazê-lo com a exigência do público que vos assiste, no fundo. Exatamente. Explica-nos primeiro, por favor, o conceito, que ainda Ok. é um bocado... Então, basicamente, o Tiago e a Luana e eu temos muito a questão de sermos muito autocríticos e temos alguma capacidade para identificar defeitos uns nos outros e em nós próprios. E temos muito essa ideia de melhorar constantemente, ou seja, melhorar constantemente ao ponto de ser pior até para a própria pessoa. Já ser tóxico, não é? Identificar tudo como um processo possível de melhorar e de repente queres ser melhor a lavar os dentes, queres ser melhor a correr, queres ser melhor a comer, etc. Ao ponto de deixares de ser bom nas coisas que verdadeiramente interessam. E o que é giro aqui é conseguir transformar isto em algum tipo de conteúdo humorístico. sim. Esta obsessão em que nós vamos para o Palácio da Ajuda, não é? Para o nosso podcast, levamos um destes defeitos, uma destas coisas que queremos melhorar. Pode ser um projeto que queremos que arranque, pode ser um defeito mais de personalidade que queremos atenuar ou até reverter. E estamos ali em brainstorm, sai de lá uma proposta de desafio, uma proposta de solução, Uhum. e depois temos 10 Ou dias. vários até, não é? Sim, vários desafios, Um conjunto, não é? uma compilação de desafios para nós tentarmos corrigir essa falha, esse defeito, essa coisa que queremos superar. Temos 10 dias. 10 dias depois, no episódio seguinte, apresentamos os resultados. Como é que correu? Resultou? Não resultou? Melhorou a nossa vida? Não melhorou? E com provas. Depois giro com provas. Temos momentos de vlog aqui para mostrar como é que foram os desafios. Uhum. E depois lançamos o próximo problema e os próximos desafios. E assim sucessivamente. 10 em 10 dias. Exato, eu diria que é dos podcasts que fica mais no ouvido a regularidade. 10, que 20, 30 de cada 10, mês. 20 e 30 de cada mês. Fevereiro vai ser um mistério, não sabemos como é que vamos resolver. Se calhar não estou a contar chegar a fevereiro. Pronto, Não, se calhar foi por isso. Se calhar- Vamos ter vários não quero- fevereiros. Não quero estar aqui a brincar. Mas lá está, eu estava a dizer na pergunta, numa altura em que se fala muito de desenvolvimento pessoal, vocês também estão a entrar um bocado no desenvolvimento pessoal a sério, Estamos. mas sempre visto de fora, não é? Na perspectiva humorística, mas apesar de tudo, parece-me que há um genuíno interesse vosso em conseguir melhorar qualquer coisa. Evidente. Gustavo, eu uso o Palácio da Ajuda para melhorar a minha vida. Eu não tenho vergonha nenhuma. Eu uso, não o dinheiro dos contribuintes, mas o dinheiro do projeto para melhorar a minha vida. Porque eu preciso do incentivo e da pressão Social. do público social para de facto melhorar coisas ali que eu quero. Eu queria de facto aprender a cozinhar mais pratos e por isso é que me desafiei E já notas a fazer isso. Então não noto. dos desafios que já se manteve ou não? Uma das soluções? Sim. Há coisas que vão ficar para a vida. Ou seja, eu agora no episódio Mas estás a falar a sério? estou mesmo a falar a sério. Estou mesmo a falar a sério. Eu acho que o Palácio da Ajuda é transformador, tanto para quem o faz como para quem vê. E parece que eu estou a falar de um culto, mas estou a falar apenas de um conteúdo. Pois é de YouTube. isso. Será que vocês vão ficar tipo, vão escrever um livro disto Se tudo correr bem, sim. desenvolvimento pessoal, motivação? Sim, eu acho que nós estamos a criar um compêndio de cada episódio tem 1h20, 1h30. Vocês vão começar a ouvir a Joana Marques e a pensar, a pessoa com quem estás a gozar até tem alguma razão, Joana. Exatamente. Não é? Pena ela não fazer conteúdo humorístico
com isso e criar ali. Porque, ou seja, nós estamos a fazer para nós somos as cobaias ali. É verdade. Nós não estamos a querer ensinar Sacar as pessoas. dinheiro Agora, a pessoas. se os nossos Sim, sim. métodos são excelentes e se as pessoas deviam seguir-nos, eu acho que sim, e fazer os desafios connosco têm esses mesmos defeitos. Mas é isso, nós somos as cobaias, nós sofremos em tempo real as consequências dos desafios e depois se isso resulta ou se não resulta, se podia ter resultado, mas eu estive mal no desafio, portanto quero tentar outra vez. Há ali um processo de constante construção das soluções e pronto, e há sempre material porque nós estamos todos cheios de E falhas. no final do episódio anunciam a nova falha que querem Exato. colmatar durante os Mostramos próximos 10 dias. Sem ser no primeiro episódio, não é? Que só expusemos os próximos problemas. Mostramos os resultados em vlog, em testemunho, etc. E depois apresentamos a nova fornada de defeitos. Estão confiantes com o vosso número de falhas? Tipo, isto vai ser um projeto durador. No meu caso, então, gostava, eu consegui fazer 9 temporadas E estás confiante nas falhas dos teus colegas também? Tenho mais dúvidas. Mais dúvidas? Achas que eles têm menos falhas? Acho que eles vão ficar mais perfeitos mais depressa do que eu. E vão, se calhar, vou ter que ser outras pessoas. Sim. E fico lá eu, tipo aluno repetente, sabes? Tipo, eles passam para outra turma e fico lá eu e recebo outras 2 pessoas. Mas é curioso, defeitos. agora estava a pensar mais nesta questão até da Joana Marques, que teve o Desconfia e vai ter ainda no Porto, não é? Levar o espetáculo que fez na Altice Arena, que é aquele limiar que às vezes que nós estamos a ver um coach motivacional, que olhamos para aquilo de uma perspectiva, portanto, de lente aberta, não é? Vemos aquilo de fora e achamos aquilo ridículo ou humorístico por X, Y e Z. Certo. E depois há ali uma coisa que a pessoa diz: não, mas esta parte faz sentido. Eu acho que cada um tem um. Tu não é? Exato. Cada Eu um acho tem um ponto esse fraco. limiar muito interessante. Sim. Não, eu acho ridículo, mas ao mesmo tempo há aqui coisas. E este projeto achei giro essa. E se tu estás numa dieta de amêndoas, de repente se vai um maluquinho falar sobre a dieta de amêndoas, tu não vais conseguir gozar com ele porque Exato. fazes parte da tribo, não é? Faço Também parte, estás a comer exato. amêndoas Fazes parte da tribo, exatamente. e portanto não vais atacar Vocês agora outro estão dentro membro da tribo. Nós estamos dentro da tribo, nós levamos as nossas coisas. Se houver um coach a dizer que para ganhar resistência ao picante tens de fazer um hot ones com o João do Ribatejo para ganhares resistência, eu não vou poder criticar, Claro. porque foi isso exatamente que eu aceitei fazer para melhorar esse defeito. Acredito que as pessoas têm enviado às vezes soluções, não é? E possam É verdade, as pessoas continuar podem a participar enviar e há partes do desafio que só são possíveis graças com as pessoas. Eu, por exemplo, um dos meus desafios era ter a casa desarrumada e querer arrumar a casa. Então o Tiago e a Luana contrataram uma profissional da organização para ir à minha a casa. Mary Kondo. Exato, a Mary Kondo portuguesa, a Suzette, da Home Optimizer PT, e que eu depois fui aplicar os conhecimentos que eu tinha aprendido numa casa de uma ouvinte. E portanto eu para isso precisava que um ouvinte cedesse a sua casa, recebi algumas mensagens, acabei por ir para a primeira que recebi, mas fui lá à casa e arrumei. Ou seja, sem público isto não... E dirias que a pessoa hoje em dia ainda segue as regras de arrumação que ensinaste? Espero que sim. Não tiveste feedback quanto a esse? Por acaso posso mandar uma mensagem, mandar uma mensagem por Instagram a perguntar como é que isso está. Está a aplicar os meus conhecimentos ou não. Eu diria que podia ser uma sequela de um episódio futuro, terem até não ouvintes com falhas a irem também resolver desafios lá, com vocês, sim, fazer ou convidados, não é? fazer um acampamento do Palácio da Ajuda, Sim, em que as exatamente, pessoas vão para... Que diga-se não é gravado de facto no Palácio da Ajuda, apesar dos rumores. Sim, ainda vamos ainda vão estamos... conseguir eventualmente. Talvez um dia, não, estou a brincar. Aquilo é só um cenário bastante bonito, não é de facto o Palácio da Ajuda. Guilherme, muito obrigado por teres vindo ao Humor à Primeira Vista. Obrigado novamente pelo convite, agora Gustavo. com o protagonismo todo, lá está, Rui Mirama, ainda assim sentimos a tua falta, estiveste nos nossos corações. Mal posso esperar todas as terças-feiras em podcast. Correto? Ia dizer Arte de Tentar, mas não. Isso, Arte Tentar quem disponível no sabe, YouTube também, para disponível quem no quiser YouTube, ver. exato. Mas Palácio da Ajuda, portanto, acompanhem a jornada de Tiago Almeida, Luana do Bem e Guilherme Ludovice a tentar ser pessoas perfeitas 10, 20 e 30 10, 20 e 30 no de YouTube cada mês ou nas plataformas de de podcasts. podcast. Guilherme, para terminar, eu escolhi um outro excerto do Everybody's in LA, do John Mulaney, mas quem vai dar o contexto és tu. Ok, então basicamente há um filme que é descrito como o filme mais LA de sempre, que é o Heat, com o Robert De Niro e o Al Pacino,
E há uma personagem secundária, terciária, que é o Wayne Grow, que eu vi o filme, confesso, e que não me lembrava sequer que bem Que tinha existia. existido quando apareceu este beat. E o John Mulaney tinha recebido algumas críticas sobre não estar a incluir pessoas de LA e mais pessoas de Nova York, e não havia comediantes A fazer stand-up. a fazer stand-up baseados em LA. Então pega no filme mais LA que conseguiu arranjar. Calculo que o Al Pacino e o Robert De Niro não E o Val tivessem, Kilmer não aceitaram. tivessem disponíveis para esta brincadeira, mas conseguiu arranjar o Wayne Grow, que era um dos gangsters do Hit, para fazer stand-up. E portanto o ator real do Hit vai lá fazer stand-up. Pegando em alguns dos clichês Exatamente. Da do- forma. Da forma de fazer comédia. Guilherme, mais uma vez, muito obrigado. Obrigado eu pelo Gustavo, é sempre um prazer. Obrigado eu pelo Gustavo, não. Obrigado eu pelo convite, Gustavo. Estive tão bem a não me trocar durante a entrevista. Obrigado no pelo final. Gustavo convite. Exato. Foi um prazer. O Guilherme Ludovice está no Instagram em Gui Ludovice, o Humor à Primeira Vista em humoraprimeiravista.podcast, com excertos em vídeo dos episódios. Eu estou em Gustavo Rito Carvalho no Instagram e no TikTok, também com excertos em vídeo dos episódios. Os jingles são do Ruben de Freitas e do Luís Batista, com voz do Rui Mirama e do Tiago Filipe. Há episódios quinzenalmente às sextas. Guilherme, mais uma vez obrigado e até um dia. Obrigado. We never feature any stand-up comedy from or about LA. Well, tonight I have the quintessential combination of those two things. Here to do stand-up. From the 1995 Michael Mann movie Heat, the most iconic LA movie ever made, is the character Wayne Grow. How's it going? Now, the movie Heat, it has De Niro, Pacino, Kilmer, but the reason everyone loves it is, yeah, you guessed it, Wayne Grow. So, who here's on a dating app? You know, Tinder, Bumble, Yelp. Anyone here out of town? Anyone here from out of town? I see some hands. Any of you guys here to pull off a heist? É o amor que nos une, a paixão convicta pela cidade e pela vossa hospitalidade invicta. É por isso que aqui estamos, por esse amor que partilhamos, pelo Porto, pela música, pelo público de sempre. É por esse amor que afirmamos: somos Primavera no Porto. A Vodafone é orgulhosamente patrocinadora e parceira tecnológica do Primavera Sound Porto. Together we can. Vodafone.